Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? Pela primeira vez no automobilismo, o Supermoto dos Campeões ocorrerá em Praia Grande neste final de semana. É isso mesmo. Os treinos serão realizados no sábado e no domingo acontecerá a prova. O evento foi idealizado por dois pilotos, o Felipe Teixeira e a Daniela Velasco, irmã do piloto santista Chiquinho Velasco. Criada desde a década de 70, a modalidade indica o superpiloto, aquele que for bom tanto no motocross como na motovelocidade. O Supermoto dos Campeões reunirá alguns dos melhores pilotos do estado em 5 categorias. As corridas serão no Cartódromo de Praia Grande, atrás do terminal rodoviário Tude Bastos, e a entrada é franca. Eu fui convidado para participar, dessa competição, mas a minha moto está com um probleminha. Eu não consegui, a peça não chegou nos Estados Unidos. Então vou ficar para a próxima. Você acreditou, Pode né? ser. Lógico que eu acredito. Se você falou, tá falado. Daryl Champlin, prazer enorme em recebê-lo. O Daryl, professor universitário, foi o meu professor na época de faculdade, uma figura inteligentíssima, autor de livros sobre sonhos. Tem uma passagem muito interessante que ele vai dividir com o telespectador, como que ele conheceu a sua mulher. Ele é casado, como que ele conheceu? Então, tudo isso gera uma curiosidade. E também antropólogo, professor, tradutor, intérprete, uma figura muito querida e rica para a nossa região e para os alunos, Daryl. Isso é muito importante. E eu, sempre que puder, vou cooptar essas pessoas para participar do meu programa e quem ganha com isso é o telespectador. Obrigado pelo convite, inclusive. Daryl, vamos começar falando da antropologia. Existem alguns nomes, existem algumas atividades profissionais que com o tempo vem ganhando espaço. Por exemplo, a antropologia, na época passada, por causa do Fernando Henrique, né? A sociologia, agora a gente fala também um pouco mais de filosofia. Ou seja, essas matérias, esses temas que eu julgo importantes, até para o conhecimento do ser humano, porque depende de momentos para que ele crie uma certa, ocupe um certo destaque na sociedade, de forma geral, no Brasil. Eu acho que quando uma disciplina, como você coloca, começa a se destacar por conta do fato que ela, de fato, consegue apresentar dados, ela consegue mostrar, às vezes, até previsões de algumas coisas, ou trazer grandes reflexões sobre o passado da humanidade, ou mesmo fazer grandes análises sobre o que está acontecendo no momento, passa a ser mais, digamos, bem vista, ou pelo menos compreendida. E a antropologia é uma disciplina como essa. A gente estuda o ser humano, as suas inter-relações, a gente procura entender o que está acontecendo no presente da humanidade, às vezes até refletindo no passado, e dessa forma a gente consegue, não em comum, traçar os caminhos futuros, ou pelo menos tentar entender os caminhos futuros que a humanidade vai passar. O Jornal da Orla, se não me engano, foi no mês de agosto ou setembro, eu não tenho certeza, eles foram inteligentíssimos, né? Colocar na capa a involução humana, que a gente costuma ver o homem, né, a evolução do homem, desde do macaco. Então, eles fizeram o oposto, porque na realidade, nessa evolução humana, o que eu entendo, e quero aproveitar o professor Daryl, que é antropólogo, os valores humanos, eles estão sendo trocados, e isso é triste. Eu vou dar um exemplo, onde nós imaginávamos que, de repente, um jovem como aquele lá de Goiás fosse capaz de matar mais de 30 mulheres. E ele, uma das vezes que ele simplesmente matou uma delas, ele pediu que a vítima chamasse que ele era bonito, que ele era maravilhoso. A mulher, lógico, com receio falou e depois foi brutalmente assassinada. Por exemplo, e tantos outros acontecimentos. Por que será? O que a gente poderia diagnosticar, a princípio, esses reflexos da sociedade que está tão conturbada, Daryl? Olha, eu acho que quando se trata de análise desse tipo, se você voltar na história da humanidade, você vai encontrar pessoas desviantes sempre. O grande campeão, inclusive, do serial killer, não é, né, o Jack o Estripador, que nunca foi pego,
mas tem um cara, se eu não me engano, na Colômbia, que matou confessadamente mais de 300 e supõe-se que ele teria matado mais de 500 indivíduos. Recentemente até escrevi a respeito disso. Esses são comportamentos desviantes. Mas o que você vê na humanidade, de modo geral, é uma troca de valores estabelecidos há milênios nas instituições, que seriam família, economia, política, a própria educação. Na educação. E o que acontece em grande escala é que as pessoas hoje agem sem grandes consequências. Em outras palavras, você tem um ato que não é punido. E o controle da sociedade, que é trazido pela religião, que está perdendo o seu controle, que é trazido pela família, que é trazido, enfim, pela educação, pela arte, este controle, de fato, está se mudando. Eu não sei se é uma involução ou se não é uma involução. Acho que é um momento em que a gente está vivendo algo extremamente diferente na humanidade, e essas grandes diferenças aparecem porque contrastam fortemente com aqueles valores que eram dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Eu não sei avaliar ainda se isso é um movimento bom ou ruim, né? Eu acho que tem grandes coisas, importantes coisas que estão acontecendo hoje, que são boas até, né? E quem sabe a gente não precisa ficar amarrado sempre na tradição. Às vezes a tradição é uma coisa boa, às vezes ela também pode não ser uma coisa tão boa assim. Quando o Daryl fala de tradição e não tradição, me passa aqui pela cabeça, Daryl, quero até dividir rapidamente com o telespectador. Meu pai foi portuário e nós moramos um bom tempo aqui na Baía de Abreu. E meu pai trabalhava no Armazém 40 na Ponta da Praia, né? Praticamente uma distância enorme. Ele ia trabalhar e retornava de bicicleta, que era um hábito do portuário ter uma bicicleta como meio de transporte. Isso, 78, 79. Também numa época em que você não financiava o carro em 78 vezes. De jeito nenhum, né? Então, só para trazer mais ou menos isso que o Dero já antecipou. Ou seja, ele tinha uma vida normal, ele chegava em casa, almoçava, pegava a bicicleta e voltava para trabalhar. Exercitava. Exato. Eu ia para a rua brincar sem nenhum problema, não tinha tantos índices de criminalidade, eram outros tempos, né? Agora, hoje nós temos informação, tecnologia, serviços. O que nós pensaríamos? Poxa, é mais fácil agora viver, Douglas. E não, está sendo o oposto. Por mais que você tenha toda essa tecnologia e serviço à sua disposição. Eu acho que também a perspectiva das pessoas mudou. A satisfação instantânea dos desejos, como que eu vou fazer para eu progredir, de modo geral, o meu progresso pode, às vezes, depender, inclusive, de impedir o progresso de outra pessoa, como a gente vê quase todos os dias, né? Então, mas eu acho que são tendências consolidadas da própria espécie humana ao longo de milênios também. Eu acho que o que acontece é que você tem a invenção de ferramentas de tecnologia, e essas ferramentas e tecnologias podem não estar sendo bem utilizadas sempre por todas as pessoas. É como eu sempre costumo dizer, um martelo ele pode ser usado para construir uma casa, ou esse martelo pode ser usado para matar a mãe no domingo por conta de mistura, sabe? Então, é uma coisa que é muito dependente do próprio desejo do ser humano. A gente vive num momento de transição, sim. E a humanidade precisa reencontrar o próprio caminho, né? Sem querer ser filosófico demais a essa hora da manhã. Você é real. Mas a verdade é que a gente está desviando, inclusive a gente está desviando por conta do fato que não há mais os controles que uma vez já existiam. E também não há punição. Né? Isso é pior, Daryl. Agora, Daryl, um outro aspecto, eu estou até, acho que semana que vem a gente vai trazer uma psicóloga aqui, poderia ser um psicólogo, mas vai ser uma psicóloga para tentar explicar e vamos debater o comportamento dos adolescentes. E em cima do comportamento dos adolescentes, que também faz parte dessa involução humana, né? Você é professor universitário. E o comportamento de alguns universitários que eu observo no entorno das universidades é algo que me preocupa. E, a par disso, também os adolescentes. Eu tenho citado muito, falei essa semana, você vai em alguns clubes, em alguns locais onde tem evento, a molecadinha de 14, 15 anos, literalmente enchendo a cara antes de entrar no show, no baile. Baile é coisa antiga, é balada, né? Tem o esquenta, né? Domingueira. Domingueira. Eu me lembro da domingueira que eu ia no Sírio, faz tempo. Mas tem o esquenta. E outro dia, eu estava vindo numa festa com a minha mulher, eu parei no semáforo, falei assim, não estou acreditando. Eu falei, o que foi? Ele falou, dá uma olhada ali na esquina. Tinha um grupo, era visível, não tinham 18 anos.
com umas garrafas de bebida, com refrigerante e enchendo a cara. Ou seja, por que isso também? Será que estes jovens ou esses adolescentes não têm uma perspectiva de um futuro muito mais conquistador, muito mais positivo, atraente, e eles acabam se perdendo naquilo que está mais próximo, que seriam as drogas e o alcoolismo, por exemplo? Acho que é uma questão multifacetada. A gente não pode analisar por um ângulo apenas. Sim, concordo. Né? É uma questão multifacetada. Mas uma das coisas que de fato acontece, e não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, é que a juventude está perdendo mais ou menos os seus objetivos. E como você mencionou, seu pai, a época dos pais da gente, de modo geral, os nossos pais exerceram uma única função ao longo da vida. Verdade. E também não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Eu estou dizendo só que é uma perspectiva muito diferente. Mas a gente mais ou menos tinha uma visão daquilo que a gente faria. Eu falo isso até da minha própria geração, talvez uma anterior à minha. A gente tinha uma visão do que a gente mais ou menos queria. Né? E de repente você vive numa sociedade hoje onde, no pós-modernismo, né, o famoso pós-modernismo, onde a realização do seu desejo a todo custo é importantíssimo, e a gente vê que cada vez menos existem desafios, cada vez menos existe uma coisa que você sai para buscar. Então, o que acontece? Agora, também é importante a gente falar que entre os adolescentes, existe muita pressão dos colegas. Em inglês a gente chama isso de peer pressure. E a pessoa, o adolescente, vai fazer isso porque o seu colega faz. Então, para não ficar para trás do colega, ele vai lá e tem um comportamento parecido ou pior, para dizer, eu sou macho, ou enfim, e eu posso fazer isso. Então, é multifacetado, a gente precisa analisar a sociedade em que a gente vive de diversos ângulos. E vindo desses diversos ângulos, um deles é a pressão dos colegas, o outro é a perda do objetivo. O outro é a facilidade de se conseguir coisas em comparação com antigamente. Barateou muito, por exemplo, tecnologia. Né? Enfim, uma coisa que não dá para analisar de um ângulo apenas. Lógico, Darryl, mas algo importante, não sei se você concorda comigo, que acho que, em primeiro lugar, seria a base familiar. Substituída em grande escala pela televisão ao vivo por programas cujo valor cultural são altamente questionados. Darryl, você está corretíssimo, já tem alguns anos, eu me lembro, era o programa do Raul Gil. Qual era o concurso que ele estava promovendo? A dança da boquinha da garrafa mirim. Então, eram meninas de 5, 6 anos dançando ali em cima da boquinha. Eu olhei aquilo e fiquei estarrecido. E os pais... Que estímulo, que erotização essa criança vai ter quando ela chegar na adolescência. E muito antes disso, muitos outros programas de muitas redes de televisão, programas de TV aberta, também, onde o estímulo era essencialmente esse, e até por ser barato de alcançar, né, a audiência, então daí você joga qualquer coisa e as pessoas engolem qualquer coisa. E pior, né, porque daí você vai mudando aos poucos, não leva uma geração inteira, mas você vai mudando aos poucos os valores e destituindo aquilo que era mais interessante na geração anterior. Ficou muito fácil e tudo por dinheiro. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com Darryl Champlin, ele vai falar do livro dele, vai falar de um tema tão importante, envolvente, que é sonhos, né? Você, por exemplo, já através de um sonho conseguiu revelar o que iria acontecer para você? Já aconteceu isso com você? Tipo uma, por exemplo, premonição? Bom, tudo isso o Darryl vai responder além das perguntas pelo 41-6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido. Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de sexta-feira. Estou conversando com Darryl Champlin. Ele é professor universitário, antropólogo, autor do livro sobre sonhos. Vamos falar sobre isso agora. E quando eu falo professor universitário, lógico, da Universidade Santa Cecília, né? Ele que atua em várias salas de aulas, vários cursos, né, Darryl? Darryl, vamos falar agora sobre premonição, sobre sonhos. Eu sinto também um tema fascinante, mas com pouco espaço na mídia, que é a premonição, que é os sonhos, que é, vamos supor, uma ação sensorial, sensitiva, que eu acredito que todos nós temos.
Eu acho que esse negócio de ter pouco espaço é porque as pessoas compreendem muito mal como funciona o cérebro, por enquanto. Ou não gostam de tocar muito nesse assunto, né? Talvez não gostem de tocar no assunto, porque extrapola os limites do físico conforme a gente conhece o ser humano hoje. Ou conforme a ciência tradicional conhece o ser humano hoje. Então as pessoas têm receio de falar, até porque dizem assim, mas se eu falar que eu sonhei a respeito da queda de um avião, depois aconteceu, vão dizer que eu sou louco, ou vão dizer que eu estou inventando. Mas são centenas de milhares de casos registrados de pessoas que preveem o futuro. E aí você fala, isso não é possível. Inclusive, recentemente eu li uma pesquisa de uma professora dos Estados Unidos que diz que realmente não é possível de você fazer a previsão. E tem gente que até coloca em comentário de textos que eu escrevo, tal, mas se não acontece, não é possível. Mas a verdade é que é possível, sim. E os novos ramos da neurologia, os novos ramos da física quântica estão colocando que é inteiramente viável de a gente tropeçar no futuro ou de tropeçar no passado de quando em quando. Portanto, fazer previsão do futuro é algo que faz parte da natureza humana. Todos nós fazemos e todos nós fazemos com maestria. O problema é que a gente não entende a mensagem, às vezes. Agora, o fato de não entender não significa que não ocorra. Exatamente. Lógico, né? Você falou, a gente estava conversando fora do ar, ou seja, com relação à premonição de uma queda de um avião, por exemplo, sim, e até envolvendo o que aconteceu com o presidenciável Eduardo Campos. E eu comentava por Dero, isso aconteceu? Como que você conseguiu registrar essa premonição de algumas pessoas? Através das redes sociais? Na verdade, foi um negócio bem interessante. Amigos nossos em comum, que não vou mencionar os nomes aqui, tá, para não constranger, entraram em contato comigo logo depois da queda do avião, e uma dessas pessoas que também trabalha com televisão, com Desculpa rádio, cortar, logo após a queda, sem saber da queda? Logo após, não, neste caso, essa pessoa específica, sabendo da queda, entra em contato comigo e diz assim, olha, coisa mais incrível, e aí descreve o sonho e diz, foi isso que eu sonhei essa noite, ou para essa madrugada. E aí eu tive a ideia, eu coloquei uma chamada no meu Facebook e disse, pessoas que tiveram essa sensação, pessoas que tiveram sonhos, pessoas que tiveram a ideia de que poderia acontecer alguma coisa muito dramática, que me escrevam. Eu recebi dezenas e dezenas de comentários de pessoas e narrativas de sonhos e de eventos que previram, e um deles com uma precisão absurda, e não foi um dia, foram meses antes do acontecimento, a queda do avião aqui em Santos. Mas com uma precisão absurda, com riqueza de detalhe, que você diria, bom, se não existe, então como explicar? O mesmo você poderia dizer com relação ao 11 de setembro? 11 de setembro tem dezenas de narrativas de pessoas, inclusive uma que eu acho bem interessante, um moleque chegou para a professora dele numa escola lá nos Estados Unidos, e daquele jeito que criança faz, né? Ô, tia, amanhã aqueles prédios não estarão mais ali. E a professora deu de ombros e saiu. Tá bom. Vai, senta, menino. Que é a atitude normal do profissional da educação nesse nível, né? Aí, no outro dia, os prédios não estavam mesmo mais lá e a professora lembrou do que o aluno falou. Contactou a diretora da escola, que se preocupou, e contactou a polícia local, que se preocupou, e chamou o FBI, que foi até a escola e fechou a escola. Nossa. Interrogaram o menino por 8 horas. E descobriram que não, ele não sabia do que ia acontecer, a não ser por sonho. A desconfiança da polícia foi que ele tinha ouvido membros de família falando que iam jogar um avião no prédio, né? Mas, na verdade, o que tinha acontecido é que ele tinha sonhado. E antes de catástrofes grandes, naturais ou não naturais, são centenas de milhares, muitas vezes, de relatos de pessoas que dizem que sonharam ou que tiveram forte sensação disso. Eu desafio qualquer pessoa normal, que tem um ciclo de sono normal, que tem um ciclo de sonhos normal, um momento na vida onde disse assim, pô, isso eu já sabia, eu já tinha sonhado com isso, ou de alguma maneira essa informação já tinha chegado até a mim. Eu desafio todas as pessoas normais, por assim dizer, que nunca tiveram, que dizem que nunca tiveram um momento desses na vida, de precognição, de entendimento do futuro antes de ele acontecer. Quando a gente entra nessas áreas mais recentes da ciência, eu digo mais recente, de 40, 50 anos para cá, começa-se a desconfiar que é possível que o contínuo do tempo seja o fator. E que, na verdade, todos os eventos são concomitantes. Presente, passado e futuro convivem, mas a gente está entrando num campo de enorme discussão.
difícil entendimento. Além dessa enorme discussão, Darryl, isso aí envolve misticismo, religiosidade? Envolve isso até um certo ponto, sim, mas cada vez menos envolve misticismo, cada vez mais envolve ciência. Cada vez mais envolve ciência. E os grandes estudos que me interessam mais hoje são aqueles que envolvem a consciência, os estudos da consciência e da memória. E o que você está começando a perceber nesses novos estudos é que eles estão tratando a memória como algo não local. Em outras palavras, a sua memória reside fora do seu cérebro em algum lugar. Seria a memória das nuvens, por assim dizer, um novo termo que foi adotado na informática, inclusive. E é muito difícil as pessoas compreenderem um negócio desse, mas se a sua consciência reside fora do seu corpo, qualquer coisa que envolva o tempo é possível. Em outras palavras, você consegue buscar informações de todos os lados. Darryl, nós estamos quase chegando no final do Hora Geral e eu quero trazer o Darryl mais vezes, que eu tenho certeza que é fascinante ouvi-lo, né? Pelo seu conhecimento em assunto que nos toca de toda maneira. Eu conheço um pouco essa história, acredito que uma parcela do meu telespectador não conheça. Você, me corrija, através do sonho, conheceu a sua mulher e sabia que era com ela que você ia casar e aonde você ia encontrá-la. É mais ou menos isso? Na verdade, não onde eu ia encontrar, mas quando eu encontrei, eu tinha certeza absoluta do que estava acontecendo. Sonhei por mais de 12 anos seguidos com uma situação, e nessa situação eu tirava uma mulher de uma festa e no meio da rua abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. Conheci essa pessoa por correspondência depois, 12 anos mais tarde, numa estação de metrô. E, de fato, para arrematar a história, minha mulher disse que eu sempre conto a versão abreviada dessa história, eu gosto de contar, porque eu gosto de outros detalhes posteriores. Para arrematar a história, nós nos encontramos numa estação de metrô em São Paulo, eu tinha certeza absoluta quem que ela era, e quando saíamos pela escadaria do metrô, garoava e o cabelo dela ficou úmido, exatamente como aconteceu no sonho que eu tive durante 12 anos. Eu não tive dúvida, no mesmo final de semana a gente já combinou que a gente moraria junto e 50 e poucos dias mais tarde a gente já estava casado, e isso já está indo para 25 anos. Então, sim, foi através de um sonho, e eu afirmo, sem medo de errar, que todo mundo que está assistindo nesse momento acaba de acordar de um sonho que vai, em algum momento, nos próximos 3 dias, por aí, mais ou menos, concretizar. O problema é que a gente não entende a mensagem, a gente não entende as imagens, exceto se você estudar bastante este assunto. Darryl, tem um outro assunto importante ainda no tema de sonhos, eu me lembro que já conversamos sobre isso em uma outra entrevista na rádio, a respeito do sonho colorido e do sonho preto e branco. Tem uma correlação curiosíssima, porque numa das pesquisas que eu vi, correlaciona-se sonhos em preto e branco muito à era da televisão em preto e branco. Em outras palavras, a televisão interfere com o seu sono, inclusive neste sentido. E depois que os aparelhos de televisão, de modo geral, passaram a ser coloridos, então daí as pessoas passaram a sonhar muito mais em cores. Mas, na verdade, eu acho que não é necessariamente diretamente correlacionado. Sonhos em preto e branco são sonhos que são extremamente importantes para a gente lembrar. São 2 opções na vida da gente, de modo geral. Se você sonha em preto e branco, de modo geral, você está tomando uma decisão entre um tema e um outro tema na sua vida, e é por isso que ele aparece em preto e branco. Às vezes aparece em preto e branco com detalhe de Photoshop, né? Porque aparece um negócio colorido ali no meio para chamar mais ainda a atenção. Então, os sonhos operam de uma maneira muito misteriosa, mas de uma forma geral, quando você passa a entendê-los, aí você fala, mas não é nenhum segredo. E a pessoa conta para mim o sonho, eu falo assim, não me conte o sonho se não quer que eu saiba a sua vida pessoal. Se você contar, eu vou saber. Darryl, o interessante, muito rapidamente também, é que às vezes, isso aconteceu comigo e você vai dar o exemplo da sua aluna. Aconteceu comigo e às vezes eu sonhava com uma determinada pessoa que fazia tempo que eu não sonhava e não encontrava. Eu sonho com ela e no mesmo dia eu acabo encontrando com ela. Caramba, sabe que eu sonhei com você hoje? Fala a verdade, é verdade. E acaba virando, não digo uma chacota, um bate-papo assim informal, e você não apura, não tenta questionar o porquê. O caso da sua aluna que sonhou, acho que com um tubarão, com um peixe. Era um golfinho. Um golfinho. Era um golfinho. E ela não sabia que estava grávida, né? Ela estava sentada dentro de uma baía de águas bem calmas. E o golfinho veio, ela ficou acariciando a cabeça do golfinho. Esse é o sonho? Esse é o sonho dela. Era uma água morna. E para mim estava óbvio, né? O golfinho é um mamífero. Você não precisa de muita informação para você conseguir construir essa visão, né?
E eu falei para ela, bom, eu acho que você está grávida. Ela, não, pelo amor de Deus, não estou, que isso? E não levou 3 semanas para me trazer o veredito, né? Então, requer muito também um conhecimento circunstancial. Então, o que está acontecendo na vida da pessoa, no entorno da vida da pessoa? O emocional interfere muito no sonho. Profundamente, ou então é o contrário, né? O sonho interfere profundamente no emocional da pessoa. Não dá, eu acho que não dá para separar os dois aspectos da vida da gente. O aspecto do dormir e sonhar e o aspecto de estar desperto, né? Rapidamente, estamos chegando no final. É preocupante esse tipo de premonição de sentimento ou é importante que estejamos tranquilos para que ele seja bem nítido na nossa consciência? Nada preocupante, o que a gente precisa saber é adestrar isso daí. A gente precisa entender. Controle. Lógico. Porque uma vez que você consegue enxergar o que está acontecendo dentro de você, você consegue lidar com isso. E o que o sonho faz é trazer à superfície as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, ou que estão prestes a acontecer. Fechadíssimo. Darryl, chegamos ao final. Muito rápido. Você retorna mais vezes? Claro. Você tem que pedir autorização para a esposa ou para a universidade? Na verdade, eu tenho um alvará permanente. Darryl, muito obrigado. Continua convite. mais um pouco. Você Obrigado. É um amigo, uma figura muito querida, inteligentíssimo e é gostoso. Eu não tenho dúvidas que a gente ficaria aqui mais uma Dá hora pra ficar. conversando com você. Mas vamos fazer com que isso ocorra o mais rápido possível. Tá bom, estou sempre disponível. Obrigado, Darryl. Parabéns para o Marcelo Pereira, hoje completando mais um ano de vida, a Márcia Campos, o Marcelo Duarte, o Celso Pelicano, meu grande amigo Celso Pelicano, e o governador Geraldo Alckmin, que hoje está completando mais um ano de vida, né? Parabéns, felicidades. Se você está completando também, saúde. Deixa eu mandar um beijo especial ao casal Samara e o meu amigo Cláudio Castanheira, né? A Samara, que tem aquela voz belíssima, né? Tanto a Samara como o Cláudio estão completando 44 anos de casados, né? Um beijo especial para esse casal e que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá certo? E é claro, um abraço assim, ó, um abraço muito especial para todos vocês e um abraço especial ao meu grande amigo pelo Dia do Radialista, Hudson Marcondes. Excelente final de semana para você, até segunda. Vem aí o meu amigo Chico Lascala com o Jornal em Foque. Tchau, tchau!